e aí ele quis fazer esse encerramento de forma, assim, conjunta comigo, justamente porque a gente esteve junto em vários espaços, não só dentro da academia, mas fora dela também. E aí o nome Escutas Descolonizadas surgiu depois de muito debate, porque a gente entende a decolonialidade, né, que é um termo que a gente aprendeu na disciplina da psicologia, inclusive nos posts que a gente foi fazendo no Instagram, a gente foi falando sobre isso, que a decolonialidade é uma proposta de uma construção de outra epistemologia. Uma epistemologia em que pessoas que foram subalternizadas, elas possam falar sobre elas e por elas. Porque a gente sabe que isso foi estruturalmente negado. E aí, o que acontece é que a gente propôs esse nome, Escutas Descolonizadas, como não como uma estatização de uma escuta descolonizada, porque esse mecanismo da colonização ele vai se renovando a cada momento e vai criando novas formas. A gente pensa que eu acho que esse evento é o início de uma escuta descolonizada. São provocações para a construção de uma escuta descolonizada. E a gente queria provocar essas tantas coisas com vocês. Espero que vocês gostem. Enfim, levem isso para os diversos campos que estão aqui vendo a gente, porque teve gente de tudo quanto é curso, tem gente de vários outros lugares, e a escuta é universal, né? Então, que vocês levem isso para os seus campos. Só alguns informes mesmo sobre o evento de modo geral. Perguntaram no chat sobre lista de frequência. Vai ter lista de frequência. O pessoal da comissão que vai estar ajudando a gente durante o evento vai colocar aí. Essa primeira mesa a gente colocou como tema colorismo, enfim, pelas várias questões que o assunto embarca, e porque o nosso reconhecimento enquanto negro se deu somente a partir do momento que a gente se inseriu na universidade. Então, assim, a gente não sabia como começar a falar sobre a nossa trajetória sem falar disso, porque fez parte do nosso reconhecimento para a gente estar se inserindo mais nessas pautas. Isso não quer dizer que questões raciais sejam uma questão de pauta identitária. Isso é um assunto para todos, mas foi a forma que a gente foi se inserindo no debate. Outras questões também sobre o evento é que precisa essa reforçando, a gente colocou no final de todas as mensagens, mas precisa ter uma participação mínima de 75% em todas as atividades do evento, assim, no caso, quase todas, que eu não vou saber agora qual é, mas, enfim, precisa ter para que tenha o certificado, certo? Pode falar, Tomás. Como a Roberta bem explicou antes, como essa atividade é um derivado do minicurso, né, que no caso seria minicurso, a gente funciona no minicurso da mesma forma. A gente pede psicologia, estabelece que para receber o certificado do minicurso é preciso participar de 75% de toda a programação, né, de todos os minicursos. E aí a gente replicou também aqui no Escutas Descolonizadas, já que é uma derivação dessa ideia. Antes de começar a minha fala, eu queria agradecer a Camila por ter aceitado o convite, todo mundo que está aqui assistindo, e tem gente de outras mesas que já estão aqui também, Lalo que está aqui ó, com a câmera aberta. Queria agradecer a todo mundo e vamos lá. Para falar de colorismo, eu preferi ir por um caminho de uma construção histórica. Eu fui ler Rediscutindo a Mestiçagem, do Munanga, que ele escreveu em 1999 como defesa do doutorado dele, e eu trouxe alguns pontos para que a gente introduza o assunto. Eu achei interessante iniciar a minha fala com um trecho da música do Emicida, que ele fala, ela quis ser chamada de morena, que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. E eu achei muito interessante trazer isso, porque eu acho que é sobre isso que a gente fala quando a gente está discutindo mestiçagem.
O Munanga, ele traz já no livro dele, assim, nos primeiros capítulos, que a mestiçagem, ela é um fato biológico, mas ela está totalmente encoberta por uma ideologia. E aí ele traz a construção da raça de forma global. E ele vai trazer vários cenários diferentes de outros lugares que foram colonizados também. E aí ele diz que a importação de homens, e ele fala especificamente de São Domingos, em 1681, eu sofri um processo maior do que a exportação de mulheres. Vinham mais homens para as colônias, e menos mulheres. E isso, no cenário global, fez com que justificasse a exploração desses homens brancos com as mulheres não brancas. E Munanga diz que isso é uma dupla opressão racial, uma dupla opressão, racial e sexual. E ele vai falar dessa despropriação do corpo, né? É essa mulher que, por não ser branca, pode ser invadida. E depois disso, ele vem falar das questões financeiras que surgem a partir dessa mistura. Esse processo ele surge com uma justificativa física de que o homem tem necessidades e precisa explorar essa mulher não negra, porque, enfim, o homem é insaciável, e por isso ele começa a invadir esses outros corpos. E é uma justificativa física, de necessidade física, mas que logo é impedida por questões econômicas, por um discurso econômico. E aí a primeira tentativa de tentar parar com a mestiçagem, porque foi observado que o número de pessoas mestiças vinha aumentando, e a primeira tentativa que ele coloca, que é registrada legalmente, é o Código Negro de 1685, multa nas Ilhas Francesas. As pessoas os homens brancos se relacionavam com mulheres não brancas, eles eram multados e os filhos dessa mistura não receberiam valor nenhum do pai, da pessoa que invadiu a mulher não branca, né? E aí, depois houveram outros esforços de mostrar que não havia vantagem em gerar pardos e pardas, em uma distinção de brancos e outros. Nunca, nesse processo a nível mundo, houve um momento em que se pensasse que o pardo, ou a mistura do branco com o negro, fosse gerar um branco. No nível mundo, não. Eram construídas castas. Munanga ele vai trazer vários autores que falam sobre classificações dessas pessoas, subclassificações dessas misturas, que aqui a gente conhece como mameluco, pardo, enfim, dentre outras classificações que fazem com que essa pessoa não branca continue sendo colocada enquanto a pessoa não branca. E aí, aqui no Brasil, foi um processo meio diferente. Enquanto lá o genótipo se sobrepõe ao fenótipo, porque há essa ideia de que a partir do momento que acontece a mistura, a pessoa que não branca vai continuar sendo não branca, aqui acontece um processo diferente. No Brasil, o processo de mestiçagem ele começa a ser um problema a partir do momento que é sancionada acaba o fim do sistema escravagista em 1888. E aí começa a ser construída uma ideia de mistura que é problemática e que vai trazer uma involução da sociedade a partir do momento que esse branco puro se mistura com esse negro que não é o puro, que é o inferiormente capacitado. E aí tem vários discursos científicos pseudocientíficos, como fala o Munanga, que justificam esse processo.
que falam que tentam teorizar sobre esse processo, que tentam dizer que esse ser humano que surgiu dessa mestiçagem não é um ser humano puro, não é um ser humano que, por mais que seja claro, não é branco o suficiente para alcançar um ideal, um lugar ideal. E aí começou-se, ao contrário de fora, que foram construídas várias formas de impedir a mestiçagem, como retirar, multar economicamente. Aqui no Brasil houve um investimento no branqueamento, porque entendia-se que quanto mais perto do branco, mais evoluída aquela sociedade estaria. E aí começaram alguns incentivos. Eu coloquei aqui, eu estou olhando, né, que João Batista Lacerda, em 1912, que é um sociólogo, ele fez um sociólogo não, desculpa. Ele é um estatístico e ele fala que em 1912 ele fala que em 2012, por causa do processo da mestiçagem, existiriam 80% da população seria branca e mestiços chegariam quase nada e negros quase nada também. E depois disso foi sendo construídas ideias sobre quem é esse mestiço. E tentou-se pensar esse mestiço como uma categoria diferente. E eu estou falando mestiço que depois, tardiamente, hoje, a gente entende como pardo, né? Foi criada essa categoria diferente. Houveram alguns momentos de falar que esse pardo, por nascer em solo nacional, ele seria mais brasileiro do que os portugueses, que vieram de fora, e os africanos, que também vieram de fora, os africanos e africanos. E aí houve essa construção, essa tentativa de construção de uma outra classificação, que é o pardo, mas sempre a branquitude com seus mecanismos vê uma vantagem nisso. Porque o que é trazido por Monanga é que o pardo ele se coloca em um lugar de armadilha, porque ele não é branco o suficiente, nem é negro o suficiente. E aí tem alguns discursos de pessoas brancas, de pesquisadores, enfim, que trazem que esse pardo ele é bom o suficiente para o trabalho braçal e que a gente tem que trazer ele para perto da gente. As pessoas brancas têm que trazer eles e elas para perto deles e delas. Como forma de controlar. E aí, uma coisa que a gente estava conversando ontem, eu, Camila, Roberta, antes de fazer a live aqui, era sobre esse separar para controlar. Esse separar para ser mais fácil controlar. E eu lendo Bell Hooks, ela fala que é muito fácil você subverter um povo sem história. Imagine você dizer que existe uma nova classificação, uma classificação que está entre o branco e o negro, e essa classificação em si não tem uma história, porque ela não é culturalmente negra, ao mesmo tempo que ela não é branca. E ela fica num campo muito fácil de ser controlado e administrado. E aí a gente entende como isso como um mecanismo, mais um mecanismo da branquitude, como forma de controlar esses outros corpos. E aí eles trazem, o Munanga traz essa, por mais que fosse incentivada a mestiçagem enquanto mecanismo de produzir outros, que um dia nunca chegaria a nós, mas que para isso precisaria de um distanciamento temporal imenso. E aí ele traz Gilberto Freire como alguém que iniciou a ideia de democracia racial. E aí esse é um outro termozinho que vai entender que o fato de existirem relacionamentos interraciais, colocando como relacionamentos aquilo que a gente já entendeu. Parou de falar? Agora voltou. Colocando como relacionamentos interraciais
o que a gente já entendeu que era um processo de estupro, de violência contra essa mulher negra, essa mulher não branca, na verdade, porque existiam mulheres indígenas também. Ele coloca que esse processo de relacionamento interracial é um processo que tenta diminuir o distanciamento entre a Casa Grande e a Senzala. E aí ele romantiza esse processo e dá início, é um dos estopins da ideia de democracia racial, que somos todos diferentes e por isso somos uma nação Brasil. A nação Brasil é uma nação diferente, todas as pessoas são diferentes, as culturas se aceitam e por isso somos brasileiros e brasileiras, por causa dessa mistura. E é muito interessante perceber os mecanismos diferentes que acontecem aqui no Brasil e que acontecem fora. Enquanto aqui no Brasil a mistura ela foi algo que surgiu de forma imediata, de forma a tentar resolver um problema econômico, que eles diziam que era um problema econômico. Lá fora, ela foi brecada por essa mesma ideia de economia, enquanto as pessoas brancas, a elite branca brasileira, acreditava que chegar mais próximo do branco seria mudar a sociedade e as organizações econômicas, sociais. Lá fora, era construída a ideia de que isso seria bagunçar o social, que isso seria algo muito prejudicial, não só à economia, como também à cultura em si. E aí eu entendo esse momento do Gilberto Freire, eu coloquei assim escrita, que é o entregar o jogo sabendo jogar. Porque ele romantiza esse processo, né? Construi-se esse processo, porque percebe-se que, por mais que sejam feitas tentativas de chegar o mais próximo do branco, esse não branco, ele nunca vai ser branco. E aí é melhor entender como um, todos nos amamos, todos nos compreendemos, mas que, na verdade, no discurso encoberto, é um discurso que fala uma outra coisa, que defende uma outra coisa, que defende que esse não branco vai ser sempre inferior pela mistura com esse negro. E aí aqui acontece um processo diferente. Acontece o processo de que, a partir do momento que você é mais escuro, você sofre mais direcionado, porque é inegável que você é uma pessoa negra, e quanto mais claro você for, mais passabilidade você terá. E aí entra essa noção de fenótipo. Aqui, a noção de dizer que uma pessoa é negra ou branca vem a partir do fenótipo. E eu queria finalizar minha fala dizendo que é primordial entender que a lógica que gerou o pardo, a parda, é uma lógica racista, que busca em seu fim o apagamento de nossa história e ancestralidade. Afirmar que pessoas não retintas possuem privilégios não anula o fato de que pessoas não retintas tenham suas falas desvalorizadas. É necessária uma construção de raça em que o pardo e a parda se diga negro de pele clara ou negra de pele clara, porque assim assume-se o negro. É assumir essa história e não se submeter à exploração que nos mata. É oferecer a essa pessoa não branca uma cultura que é dela e fazer com que essa cultura não se apague, com que essa ancestralidade não se apague. E para encerrar de fato, eu queria iniciar minha fala com a Emicida, e eu quero finalizar com um trecho do texto do Munanga, do qual ele escreve na página 78 do livro Rediscutindo a Mestiçagem, que a elite pensante, ele bota entre parênteses, entre aspas, né, desculpa, do país, tinha clara consciência de que o processo de miscigenação, ao anular a superioridade numérica do negro e ao alienar seus descendentes mestiços graças à ideologia do branqueamento, e a evitar os prováveis conflitos raciais conhecidos em outros países.
de um lado, e, por outro lado, garantir o comando do país ao segmento branco, evitando sua haitianização, que seria essa liberdade. E é isso, gente. Vou falar agora. Após a minha fala, a belíssima Camila vai falar. E aí a gente vai abrir para inscrições de perguntas que podem ser tanto pelo chat ou pedir áudio também. É só se inscrever, mesmo que seja antes do tempo, assim, dizer, eu quero que tenha uma comissão que está atenta em relação a isso. Certo? Então, falar, como eu já tinha dito antes, a gente escolheu essa mesa como a primeira, porque foi a partir do nosso reconhecimento enquanto negro e negra, né, que foi na universidade que a gente foi se inserindo na discussão e não teria como começar de outro modo. Então, assim, eu entrei na universidade com 19 anos e só com 19 anos que eu fui me reconhecer enquanto negra. Então, assim, o fato de eu ter me reconhecido somente com 19 anos de idade não quer dizer que durante 19 anos eu não sofri coisas que uma pessoa negra passou nesse país. A diferença é que eu não sabia nomear aquilo. Então, eu acho que esse é uma das primeiras coisas para a gente pensar sobre e valorizar mais discussão sobre colorismo. Eu vou tentar debruçar um pouco a minha fala no sentido de se aprofundar nesses mecanismos, como o colorismo serve à branquitude e porque, na minha opinião, a gente ainda precisa muito falar disso. O colorismo, como o Samuel já colocou na fala dele, ele diz respeito, assim, sobre um projeto de nação, né? Então, assim, a questão era transformar no sentido físico, realmente, no biológico, para que não existissem mais pessoas negras ou indígenas no Brasil. Eles estavam pensando num novo modelo de Brasil, estavam procurando uma identidade para o país, né? E diferente dos Estados Unidos, como o Samuel também já colocou, vou trazer em alguns momentos, retomar, né, a fala dele, eles aqui quiseram misturar, porque nos Estados Unidos, por exemplo, teve um movimento, né, de proibir relações interraciais, casamentos, aqui no Brasil não. A questão foi, não, vamos misturar até que daqui a algumas gerações não tenham mais pessoas negras ou indígenas, porque as pessoas brancas serão a maioria na população. E aí eles incentivaram também a questão da imigração para aqui para o Brasil. Então, foi algo todo totalmente arquitetado e pensado. Várias pessoas pensaram, muita gente opinando, a elite brasileira, né, dando pitaco sobre, gente de não sei onde falando que a junção, enfim, de pessoas de cores diferentes poderiam trazer uma certa impureza, né, no caso, para as pessoas brancas, e que foram muitas discussões, assim. E aí, mas a questão a identidade que eles queriam para o Brasil não era a mestiçagem. A questão da mestiçagem era para ser somente uma fase de transição para um Brasil majoritariamente branco. E aí, esse objetivo deles, enfim, deles, na maioria homens, provavelmente, não deu certo no sentido físico, mas infelizmente deu certo no sentido ideológico. Tanto que até hoje o que permanece de ideal é ser branco. Então, assim, a importância de se falar sobre colorismo vai desde esse princípio, porque por mais que hoje em dia no Brasil a maior parte da população seja negra, e aí nesse negro está a soma de pretos e pardos, o ideal ainda é ser branco. Então, foi uma questão, essa questão do se reconhecer enquanto negro no Brasil é muito complicada, porque quando surgiu esse projeto de nação para o Brasil, a pergunta que eles se faziam é como mudar a imagem sobre os negros, que eram vistos apenas como animais, como coisas, para agora ser pessoas que fazem parte da habitação dos habitantes daquele país. Como eu vou transformar algo que é visto como algo para alguém? Então, assim, todo esse processo e a forma como era se referida ao negro, aos indígenas, demarca porque até hoje é tão difícil que as pessoas se reconheçam enquanto negras, porque essa imagem está tão, como eu posso dizer, tão inferiorizada em relação ao branco, porque a gente não era visto como gente e começaram esse projeto
para que a gente começasse a ser um pouquinho gente suficiente para poder dar uma identidade para o Brasil. E aí, quando esse projeto começou a não dar certo no sentido físico, veio a tal da democracia racial, né? Então, assim, veio aquela história de que, ai, não, somos todos lindos, livres, felizes no Brasil, que é um país de gente misturada. Mas aí a gente sabe que é misturado até certo ponto, né? Então, não dá para dizer que as nossas vivências e experiências são misturadas, são diferentes. E tem a questão da pigmentocracia. Então, assim, como o Samuel já tinha dito, aqui no Brasil, quanto mais escura é a cor da sua pele, mais escancarado vai ser o racismo. Então, assim, quando eu falo escancarado é porque a característica, né, do racismo aqui no Brasil é ser velado realmente. Então, quanto mais escuro, mais aquela pessoa negra vai estar propensa a sofrer situações de racismo. Isso não quer dizer que pessoas negras de pele mais clara também não vão sofrer. Elas vão sofrer, só que às vezes são outros modos de sofrer esse racismo, que a gente sabe, assim, que são em pequenos detalhes, são em coisas minuciosas, que isso vai tomando conta e vai se atravessando. E até por isso que eu falei, né? Porque eu fui me reconhecer enquanto negra com 19 anos de idade, que antes eu não sofri com isso. Enfim, deixa eu olhar aqui, que eu tô quase me perdendo. Então, assim, a mestiçagem, ela tanto biológica como no sentido cultural, ela proporcionou uma destruição da identidade racial e étnica dos grupos. Ou seja, foi também um etnocídio. E esse projeto da mestiçagem, ele não causa, assim, só uma separação entre as pessoas negras, que é algo muito ruim para a gente e para o movimento, mas também já na divisão que eles utilizavam antes mesmo da questão do projeto da mestiçagem para o país, né? No caso, a mestiçagem enquanto transitória ainda, não como projeto final. Porque, por exemplo, quando eles traziam as pessoas que iam ser escravizadas, eles tinham todo um cuidado para separar, por exemplo, não deixar a família junto, ou não deixar pessoas que eram de um mesmo lugar juntas, porque aquilo trazia força. E trazer força era ruim, porque as pessoas poderiam se revoltar, então eles dividiam. Mas aí ontem, né, como o Samuel mencionou, estava conversando eu, ele e Camila, trocando ideia sobre isso, e até Camila trouxe um fato bem interessante, que depois de um tempo, eles começaram a deixar as famílias de pessoas negras que eram escravizadas aqui juntas, também no mesmo lugar, por questões de, se você tinha vínculo ali, sei lá, se você tinha um pai, uma mãe, um filho ali, talvez você ficasse mais receoso em tentar fugir por aquela pessoa que ficou. Então, teve um certo momento em que eles alteraram isso, mas ainda foi tudo sobre eles e para eles, né? Não foi nada pensando no nosso bem. E ainda nessa questão desse mito da democracia racial que existe aqui no Brasil, também tem algumas questões, às vezes, de afroconveniência, né? Que isso aí eu falo mais um pouquinho mais na frente. Gente, só um momentinho, pelo amor de Deus. Pode na frente. Pode. Que tem uma pessoa aqui que está fazendo serviço, enfim, só eu estou sozinha em casa. Mas essa negação do negro, no sentido de nomear, ela também é uma forma do branco de se isentar da responsabilidade dele enquanto branco. Então, assim, eu falo muito e reforço o sentido do nomear, porque por mais que ele diga, para mim, você não é negro, por exemplo, tem um trecho, estou falando isso porque tem um trecho no livro da Grada Quilomba, que é uma entrevista, né, que ela faz com mulheres negras, no caso no contexto da Alemanha, mas eu acho que se encaixa também para o Brasil. Que é uma amiga branca fala para a amiga negra, eu nem te acho tão negra, às vezes até esqueço que você é negra, como se aquilo fosse um elogio e um favor. Sendo que esse esquecer que é negro, não nomear enquanto negro, não muda a relação que essas pessoas brancas estabelecem com a gente em vários espaços. Então, assim, o não nomear enquanto negro é só uma forma de se isentar da responsabilidade enquanto branco, mas não vai isentar de exercer racismo em diversos espaços. Nos últimos dias também, eu não sei se é aquela coisa de quando a gente decide fazer tal coisa, parece que tudo ali vai girando ao redor daquele assunto que você escolheu. Mas, enfim, ultimamente, na minha bolha de redes sociais, que é no Twitter, no Instagram, eu vi muita gente falando sobre colorismo.
e aí eu coloco dentro dessa bolha pessoas negras, dizendo que estão cansadas, de certo modo, desse debate. E eu compreendo realmente quem está cansado. E gente dizendo, não, a gente precisa falar mais, a gente falar sobre pigmentocracia. Só que, assim, na minha visão, a gente ainda não chegou no nível de debate no Brasil a ponto de a gente não falar sobre isso. E eu não falo isso porque a gente tem que estar educando pessoas brancas. Não, não falo isso. Eu falo isso pra gente mesmo, pra gente conhecer a nossa história, pra gente entender por que a gente se identifica enquanto negro e qual a importância da gente estar unido quanto a isso. Então, eu acho muito importante que esse debate ainda seja bem fomentado. E é a partir da nossa história que a gente se conecta com a nossa ancestralidade e, de certo modo, dá essa potência para a gente se fortalecer enquanto povo realmente. Mas eu acho que é isso. Até então, atualmente, a maior consequência do colorismo foi transformar a nossa mente numa visão do colonizador, sem perceber que realmente é a gente nessa história e nessa relação de poder. Então, assim, por esses motivos que o processo para se reconhecer enquanto negro no Brasil é muito complicado, porque tem uma série de estereótipos, e essa questão da democracia racial, de que a gente é sempre misturado, vai sempre estar entrando nisso. E aí o que acontece muitas vezes também, justamente por ter esse legado da questão de uma mente embranquecida e um pensamento muito parecido com o do colonizador, que acabou ficando, de certo modo, como resquício em muitas pessoas negras, aparece branco para pegar esse discurso de pessoas negras e dizer o seguinte, olha, ele é negro e ele está falando isso, então ele está certo. Eu não estou errado, porque ele é negro e está dizendo. Então, assim, é algo muito bem arquitetado, porque eles constroem uma forma de pensar, faz com que o povo negro pense daquele modo, que é um jeito branco de pensar, e pega a própria fala que sai do povo negro para justificar a si mesmo, assim, para dizer, olha, eu não estou errado, eu estou certo e ele é negro e ele está aqui, digamos, aprovando o que eu falo. E aí a gente pode ver como esse mecanismo vai se debruçando, por exemplo, no presidente do nosso país, né? Nesse desgoverno que a gente está atualmente, que ele teve falas super racistas antes das eleições, e mesmo assim ele foi eleito. E ele sempre andava, né, com um homem negro ao lado dele, com uma forma de aprovar que ele não era racista. Tipo, olha, eu não sou racista. Aquele velho, eu não sou racista, tenho até amigos negros, né? Então era o que o presidente vinha fazendo desde o período eleitoral. E aí depois ele fez esse ataque à Fundação Palmares, também usando um homem negro, que tinham ideias muito no sentido da linha de raciocínio com a dele. Que foi bem complicado também, teve vários conflitos com o movimento negro, a partir dessa posição da pessoa que assumiu, né, a Fundação Palmares. Depois também teve a questão do ministro da Educação, que ele colocou um homem negro, e aí eu vi muitas vezes que pessoas estavam questionando, cadê o pessoal do Vidas Negras Importam? Porque o presidente é racista e colocou um homem negro também para ocupar esse lugar. Então, tudo isso são formas ainda que esse resquício desse colorismo, desse projeto de nação, ainda deixou aqui no Brasil e vem fazendo para, de certo modo, esvaziar as nossas pautas e tá fortalecendo o pensamento branco, né? Então, assim, outra questão também que é muito recente foi a questão das cotas raciais, né? Que teve recentemente a exposição pelas redes sociais. E aí, agora dando um relato pessoal, né, que veio quando essa situação, só para terminar minha fala também, que eu lembro que quando eu fui me inscrever no SISU, o meu irmão tinha dito, Roberta, se inscreve pela cota racial. E aí eu olhei para ele, eu tinha uns 17 anos. Eu fiz, não, que eu não sou burra. Então, assim, quando saiu essa bomba agora, eu vi algumas pessoas brancas falando, conhecidas minhas, outras nem tanto, enfim, vai chegando, né, os relatos, gente dizendo, mas na época eu não sabia, na época eu não tinha consciência, várias coisas nesse sentido. E aí eu pensei, poxa, naquela época eu também não sabia, naquela época eu também não tinha consciência, não tinha noção da importância das cotas raciais e indígenas também. Mas, mesmo sem ter a consciência do quão importante elas eram, eu sabia que tinha um significado naquele está escrito ali, preto, pardos e indígenas. E quando eu olhei, eu pensei, e se eu for questionada em algum momento a minha inteligência ou a minha capacidade porque eu usei essa cota?
E eu só me questionei isso porque eu sou negra, porque eu já passei por muita coisa. Então, por mais que eu não tivesse consciência racial naquela época, da forma que eu tenho hoje, eu já tinha marcas do racismo. Então, eu pensar, se eu usar aquela cota, faria alguém questionar minha inteligência, já mostra como é diferente a minha vivência para de uma pessoa branca que não chegou a se questionar nada, só botou. Então, assim, eu sei de todo o problema na educação do nosso país, que é muito defasada, tem várias questões, mas para mim ainda é tudo muito bem arquitetado, porque você faz com que pessoas negras se sintam inferiores por usar uma cota, mas você branco faz uso tranquilamente dessa cota, e no fim ainda acaba sendo tudo sobre você, e para você de novo, sabe? Então, assim, para você de novo é para as pessoas brancas. Então, assim, é muito preocupante realmente a gente colocar só isso na conta da educação, que não chega o debate, mas não pensar na experiência dessas pessoas, pessoas negras e pessoas brancas, dentro disso tudo. E eu falo pessoas brancas porque a gente tem que começar a questionar o lugar da branquitude nisso. E aí, encerro minha fala só dizendo: pessoas brancas, não é porque eu estou dizendo isso que vocês devem ir a cobrar pessoas negras que elas se posicionem, que ela tenha um pensamento que seja alinhado com o da maioria do movimento negro, enfim. Você tem um monte de gente branca para cobrar, sabe? Então, assim, você não precisa cobrar isso de pessoas negras. Deixa que a gente se resolva entre a gente, na medida do possível, no que diz a respeito de questões raciais. Mas vocês, pessoas brancas, cobrem pessoas brancas. Não achem que por isso vocês têm direito a estar cobrando pessoas negras, porque se existe todo esse projeto e ainda tem resquícios disso, desse colorismo, também é uma responsabilidade de vocês. E eu encerro aqui a minha fala e passo para a belíssima Camila. Obrigada. Muita coisa para falar, né? Muita coisa foi dita, mas tem muita coisa para falar. Primeiramente, peço licença, né, a quem me ancestraliza. Boa tarde a todas que estão aqui presentes, né? Saúdo a mesa na pessoa da Roberta e do Samuel e agradeço ao convite também, né, para esse nosso aquilombamento aqui, né, que é tão importante, edificante e necessário. Ainda mais nesse momento, né, com tanta efervescência com relação a esse tema, né, ao tema do racismo, né, que me parece que as inúmeras situações de violência experienciadas cotidianamente por sujeitos que carregam nos seus corpos marcadores estéticos que não estão adequados, né, que não se fazem adequados no padrão hegemônico e da estética eurocentrada, vieram à tona agora, né, nesse momento parece uma panela de pressão, né? Essa pressão toda com relação a que nós estamos vivendo agora, né? O Brasil e o mundo aí nesse momento de isolamento social devido a essa pandemia. E aí parece que essas violências, as pessoas agora se deram conta, né? Que o racismo existe e que precisa ser pautado e que já deu, já não dá mais, né? Então, e aí pautar, né, trazendo aqui para o nosso, já chamando aqui para o tema da nossa mesa, pautar colorismo, obviamente, nós devemos também considerar outras diversidades, né, de marcadores sociais da diferença, né, uma diversidade de marcadores sociais da diferença, como, por exemplo, a questão da escolarização, a questão da classe, da sexualidade, não é apenas uma questão também de pele, de tonalidade de pele, né, porque esses corpos, quanto mais fenótipo, negroides, esses corpos carregam, também, né, pode ser que o sujeito tenha a sua pele não tão retinta, porém os traços negroides acentuados, e outro sujeito que tem a sua pele não tão retinta e os traços negroides não tão acentuados, nós também temos que verificar essas diversidades, né, esses marcadores da diferença, né.
Então, colorismo, a gente pode pensar que colorismo é um processo que se dá pelo olhar do outro, né? Porque o outro que aponta, né, quem é o negro, quem nesse processo de pensar colorismo, ele se dá pelo olhar do outro, né? E é uma maneira simplificada, né? Assim, vou colocar de maneira mais simplificada aqui, o que significaria uma discriminação, né, uma discriminação relativa também principalmente, vamos colocar assim, inicialmente foi pensado com relação a isso, ao tom de pele dos sujeitos, né, as várias possibilidades de tom de pele do sujeito, né, da quantidade de melanina acentuada na pele, né, há uma quantidade de melanina que a pessoa pode acentuar na pele. E outras características que se aproximem ou não da estética europeia, né? E aí também é um fator determinante para as diferenças no tratamento, nas vivências, nas oportunidades, também na forma como as pessoas são tidas socialmente, né? Contando aqui uma experiência, tem uma amiga minha que ela é professora, inclusive aqui da UFAL, da universidade, doutora, e ela é retinta, ela foi em uma clínica particular aqui na cidade, de Delmiro Gouveia, e aí a recepcionista preenchendo a ficha para ela não perguntou qual era a profissão dela, a ocupação dela, não perguntou de forma nenhuma. Ela simplesmente foi lá, olhou, viu a pessoa, né, e aí então já colocou naquele lugar de agricultora, porque para ela, aquela mulher negra retinta não poderia ocupar uma outra função, ou poderia até ocupar outra função, mas de subalternidade, não poderia, por exemplo, no imaginário dela, ela nunca imaginou, ela nunca concebeu, em momento algum, que aquela mulher poderia ser uma doutora, né? Aquela mulher negra poderia ser doutora, aquele corpo negro poderia produzir conhecimento, né? E aí essas construções abjetas do sujeito se dá a partir da língua, da linguagem, né? Então, para pensar no colorismo, podemos pensar também na questão do racismo linguístico, né? Que seria, superficialmente, né? Vou aprofundar muito, porque só temos 20 minutinhos. Seria aí um conceito de racialização que se dá através da língua e da linguagem, né? E é um conceito, inclusive, de Gabriel Nascimento, que traz brilhantemente, enfim. E, no caso, essa racialização, ela pode se dar de várias formas, né, através da língua e da linguagem, e uma das formas é o racismo que se dá na estrutura da língua, né? E retomando aí a minha fala, né, em que eu faço uma observação inicial, estamos vivendo, sim, em um momento em que as pessoas parecem ter perdido o medo, a vergonha de expressar os seus sentimentos, né? Os sentimentos que elas já tinham dentro delas, né? Me parece que hoje externar esses sentimentos se tornaram mais permissivo, né? E principalmente com essa nossa representação, né, política presidencial que nós estamos aí ocupando esse espaço, né? Então, me parece que estão, no caso, fervilhando, né, como eu já tinha dito, esse momento, e as pessoas estão se sentindo mais sentindo a existência desse racismo, né? Que, de fato, o racismo existe, e aí, então, estão pautando a todo momento, também não sei se é a questão da bolha, né, Roberta, como você diz, que as pessoas também, posso pensar que talvez eu esteja vivendo numa bolha, mas não, está aí na mídia, não é só a nossa bolha, né? Poderia haver essa ideia, né? Mas não, aí a mídia está toda hora trazendo o racismo porque realmente já está demais,
né? Parece que as pessoas estão começando a se dar conta, né? E o processo do colorismo, né, que seria aí uma vertente, né, mais uma ferramenta, melhor dizendo, desse racismo, né? E aí, só que o racismo, ele dito ou ele não dito, ele existe, né? Porque antes as pessoas não falavam. E agora elas estão falando, estão começando a pautar. Mas, ele dito ou não dito, ele existe. Ele está aí, ele estava acontecendo e violentando os nossos corpos, né? No caso, né, esse silêncio, o silêncio também fala, né? E você se calar diante de uma ação racista, de uma postura racista, também é uma ação política racista, né? E já que a língua, ela é ação, e as coisas no mundo, elas se constroem através da língua e da linguagem, né? A língua e a linguagem, ela é ação, e as coisas no mundo se constroem através da língua e da linguagem. O racismo é algo no mundo, é um algo no mundo que também se dá na estrutura da língua e da linguagem, e também através da língua e da linguagem, né? Então, principalmente, essa língua e linguagem deve ser problematizada e até mesmo desconstruída, né? Já que ela está construindo e perpetuando o imaginário, as ações, e permitindo, né, que o colorismo ele continue, né? Todos os processos do racismo, todos os braços, né, desse sistema, né, que é estrutural, que está na estrutura, ele continue, né? Continue reverberando. E aí é bom pontuar também que o racismo, e nesse caso mais específico, né, o colorismo, se dá em um processo alheio à África, né? Porque de fora para dentro, desculpa, de fora para dentro, é o europeu que marca esse outro, né, o corpo negro e as suas tantas variações de tonalidade enquanto objeto, né? E essa marcação ela se dá para desumanizar, né? Então, antes até tivemos pessoas escravizadas que, em resistência, né, um ato de resistência, negaram esse processo colonial, rejeitaram, né, essa nomeação, as nomeações que eram designada a eles, né, e a elas, né, estabelecendo, no caso, por esse processo externo, né, esse outro que apontou, você é negro, você é pardo, você é mulato, você é crioulo, né, você é crioula, né. O negro, por exemplo, como eu coloquei aqui agora, nós ressignificamos, né, antes foi rejeitado, mas nós, né, o próprio movimento negro ressignifica esse termo, né, enfim, e o signo que ocorre de fora para dentro, né, desse mundo africano, nós podemos pensar até que, por exemplo, no mundo antigo das civilizações egípcias, tinha uma identificação até iconográfica, né, com os hieróglifos, que tinha um símbolo para a representação do escuro, né? Mas não era igual a essa representação, é diferente quando vem o europeu e se utiliza aí do logo fonográfico para apontar negro, você é negro, há uma desumanização nesse processo, né? Ele utiliza esse para marcar o outro, né? Esse europeu ele constrói essa representação para marcar aqueles sujeitos pela condição da pele, né? Diferente do processo que era tido antes, né? E aí você tem essa marcação do outro em comparação ao eu, né? Que essa desumanização, você não é humano porque eu sou humano. E essa humanização universal desse sujeito
europeu, branco, né? Esse é o referencial de humano, mas os outros são os outros, quanto mais distante, eles não são humanos, mas quanto mais próximo a gente pode até considerar, né? Mas é uma falsa consideração, né? É uma falsa humanização desses corpos, porque esses corpos, estávamos até conversando ontem, sobre essa questão de que é muito complicado você falar de privilégio para corpos negros, né? Que privilégios? Esses corpos negros, porque sofre menos, sofre mais, sofre com racismo, sofre com o processo do racismo, né? Há essa desumanização, desses corpos, né? Essa inferiorização, essa objetificação desses corpos, né? E aí, então, na modernidade, temos uma estrutura onde se cria um humanismo a partir de um conceito em que o branco, como eu já tinha dito, é tido como um centro, como referencial para a humanidade, para o ser humano, em detrimento desses outros, né, em detrimento de todas as outras possibilidades fenotípicas, né? E aí, nessa construção, o negro é colocado enquanto terceira pessoa do singular. É de quem se fala, não para quem se fala. E essa terceira pessoa do singular é uma não pessoa, né? Ocupa um não lugar, é colocado enquanto uma não pessoa, seu corpo é objetificado, né? E aí, essa questão, nós precisamos começar a desconstruir, porque exatamente como bem colocou o Samuel, é o dividir para conquistar, né? Como a gente tem o processo de demarcação territorial, por exemplo, no continente africano, porque, assim, as fronteiras são, o que a gente tem, né, a questão de fronteiras, elas são naturais, né? Como, por exemplo, aqui, eu moro em Delmiro Gouveia, Alagoas, tem Paulo Afonso, Bahia, para chegar lá, a gente atravessa a ponte metálica, porque ali tem um rio. A divisão, a fronteira entre Bahia e Alagoas é o Rio São Francisco. É uma fronteira natural. Assim como, né, a gente tem em todo não, né? Porque no continente africano essa demarcação era feita de outra forma. Nós podemos perceber até, por exemplo, olhando o mapa do continente africano, né? A demarcação reta. Cadê os morros, os rios, tudo é retinho? O que acontece aqui? Por uma questão política, né, econômica, estratégica, para dividir, para conquistar, né? Quem se dá bem a gente separa, quem não se dá bem a gente junta, né? Porque é mais fácil dominar, né? E essa questão, nós precisamos, então, começar não, porque nós já começamos, mas cada vez mais se fazer presente em espaços como esse, né, em que nós que falamos de nós mesmos, sobre nós mesmos, né, nós mesmas, pautamos a nossa história, né, contamos sobre a nossa ótica, né, e não o outro que vem falar a partir da percepção dele sobre nós, né, enfim, eu acho que, como não tem, eu concluo minha fala, ainda tem, porque você sabe, né, eu vou parar por aqui por enquanto, não deixar para as perguntas, porque o bicho pega, quando eu me empolgo. Ok, eu concluo a fala. Mas estava no tempo ainda, tinha uns minutinhos. Porque senão o bicho pega e começa a falar. Tem duas perguntas, que é do Euclides e do Rudá. Te mandei o linkzinho, Camila, do arquivo com as perguntas. Tem duas perguntas. Tá no WhatsApp. Tá. Deixa eu ligar aqui porque eu desliguei a internet. Eu tava demais. Quer ler as perguntas, Samuel?
É assim, tá? Eu posso ler. Eu vou tirar o fone que eu tô com retorno no meu fone. Estou me sentindo um programa de televisão. Diga aí, A primeira pergunta é: como vocês enxergam o papel da universidade na construção dessas pautas identitárias? Há avanços ou é um debate incipiente ainda? Eu vou falar logo a do Rudá, porque dialoga as duas. A do Rudá é como pensar o papel do ensino e das e dos professores e professoras na universidade frente às questões de raça. Como pensar o ensino antirracista. Sei quem é que fala, formar opinião. Então, quem começa? Ai, Deus. Eu vou começar me arriscando, então, já que o silêncio prevaleceu. Começando por essa do Euclides. Como você enxerga o papel da universidade na construção dessas pautas identitárias, há avanços a um debate incipiente ainda. Então, assim, sendo bem sincera do fundo do meu coração, falando do contexto UFAL, e aí recorte psicologia, porque eu não tenho noção como isso está na UFAL de um modo mais amplo. Eu acho que está avançando dentro da psico a passos lentos, mas está. Eu estou numa vibe ultimamente de tentar ver o progresso. Eu não estou focando muito no problema, porque se eu for pensar no problema, eu desisto. Então, assim, pensando na psicologia, eu acho que de pouquinho isso tá conseguindo, assim, evoluir. Tanto que eu já fui confrontada com essas questões no meu primeiro período. Não dentro da graduação, aí agora vem uma ressalva bem grande. Por conta de alunos que já estavam no curso, que já pautavam essas questões e levava a pauta para frente realmente e fazia questão. Em tudo que era matéria que eles podiam inserir o debate, eles faziam. Na recepção para a galera que chega, né, que é acalorada. Então, assim, existe na psicologia, tem alguns professores que falam sobre, mais aprofundado, creio que Marcos e Érica, mas outros professores às vezes conseguem inserir um pouco do debate em algumas aulas das disciplinas, porém, assim, são momentos que você conta realmente nos dedos das mãos, não sei nem se cabe nas duas, já se cabe só em uma. Mas, então, assim, é um movimento, existe, mas está sendo um movimento, eu vejo muito dos alunos. E também com a, não sei se seria chegada, a fundação, mas enfim, da ANU, eu participei de algumas reuniões, então eu vi também que a galera começou realmente a peitar isso em outros espaços. Ir para o Consune, a cobrar, tem o NEABI também, né? Então, assim, tem uma galera que tenta se organizar em relação a isso, mas eu ainda vejo que é um movimento ainda muita gente pela gente. Pelo menos isso falando da psicologia, sabe? Então, é um pouquinho complicado, mas eu prefiro ver que ainda tem gente nesse movimento de estar fazendo circular. Tanto que enfim, esse evento que eu e Samuel construímos juntos, e pessoas que chegaram antes também, a gente está sempre incentivando os alunos e alunas negros que entram na psicologia a dizer, olha, gente, puxa, fala sobre isso na sala, porque realmente é a gente que tem que levar, sabe? Então, assim, quando a gente pensou em escuta descolonizada, vendo muito o que acontece ao nosso redor mesmo, sabe? Não tem muito de maquiar alguma coisa, não. A realidade é essa. Aí o Rudá colocou também como pensar o papel do ensino dos professores na universidade frente às questões de raça. Como pensar o ensino antirracista. Eu acho que seria bom já começando a revisar a questão do que a gente vê na ementa, na nossa grade curricular, quantos autores negros e negras tem na nossa ementa, sabe? Isso foi algo que realmente eu só comecei a ser mais provocada a partir do 6º período, ou seja, eu já tinha passado da metade da graduação, e foi a primeira vez que foram questionar isso, né? Por que será que a gente tem mais autores europeus, enfim, majoritariamente homens, e da Europa para falar sobre isso, e brancos?
E eu fiquei pensando, realmente, tipo, será que ninguém em nenhum outro lugar do mundo também produz? É só esse povo? E não, né? A questão é o que chega pra gente realmente. Então, eu acho que essa questão da ementa, do que a gente vem vendo, já seria um ótimo passo de como começar isso. Agora, deixo para os lindos e lindas também complementarem a resposta. Sim, eu estava falando, eu estava com o microfone desligado, lindamente aqui. Mas sim, a questão da universidade, né, as questões raciais na universidade, eu não sei, na realidade, qual, exatamente a pergunta, mas pela sua resposta eu vou, porque eu não entrei aqui no desculpa. Mas sim, a questão da participação da universidade, qual seria... Faz a pergunta de novo para mim, por favor, porque eu estou perdida. Pronto, eu vou repetir. Eu te mandei o link, mas acho que ele não conseguiu abrir, não foi? Deixa eu repetir aqui. Tá. Mas... A primeira pergunta é: como vocês enxergam o papel da universidade na construção dessas pautas identitárias? Há avanços ou é um debate incipiente ainda? Essa é a primeira parte da pergunta, né? Tu quer responder logo ela ou quer que eu faça a outra parte também? Não, responde logo, porque senão eu preciso Tá bom. olhar. Mas beleza. A questão dos avanços, né? Pelo menos assim, por experiência, né? Eu vou aí por esse caminho da experiência, né? Que você citou. Aqui no Sertão, nós temos um grupo que pauta as questões étnico-raciais na universidade, que bate de frente, inclusive para ter evento, e é sempre brigando, porque é um tanto quanto complicado, né? Que é o NUDES, né? Então, e aí essas professoras do NUDES e esses professores sempre estão trazendo também em suas aulas a questão étnico-racial e das diversidades, né? Como um todo, porque o NUDES tem essa característica de tratar a questão da diversidade. Mas puxando aí para essa questão étnico-racial, o NUDES, você vê, se vê, porque eu não vou dizer que não tem, porque eu não sei do geral, mas se tem algum professor em alguma aula que eu não participei, que eu não tenha visto que esteja fazendo, pontuando, tratando, debatendo, trazendo, né? É raro, porque a gente não vê essa movimentação toda, entende? A briga para trazer evento, para sempre, né, estar reciclando e trazendo debate para dentro da universidade, a movimentação é do NUDES. É complicado, né? Então, Tu quer que eu faça a segunda parte da pergunta para tu? por favor. Como pensar o papel do ensino e dos e das professores e professoras na universidade frente às questões de raça? Como pensar um ensino antirracista? Como pensar no ensino antirracista? A gente teria que mexer na estrutura mesmo, né? É mexer na estrutura, não tem para onde correr. Mexer na estrutura sempre está batendo na tecla, porque não é alguma coisa que a gente tem que fazer simplesmente no 20 de novembro, porque é lei, né? É algo que já está mexendo com a sociedade como um todo, e a gente tem que trazer também para a universidade, começar a problematizar, começar a trabalhar, né? E mexer na estrutura, não é uma questão de simplesmente porque é 20 de novembro, ou, sei lá, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, então vamos trazer um eventozinho básico, para poder, né, trabalhar com a temática. Eu acho que é algo que é cotidiano, né, é algo que tem que ser trabalhado, pensando ali como é que eu vou, não sei, todas as disciplinas juntas, pensando como é que se deve trabalhar. Não é simplesmente porque é o pessoal da sociologia, o pessoal, né? Não, essa disciplina aqui, então vamos trabalhar. É o pessoal das engenharias, o pessoal de medicina, é o pessoal do direito, com todas as suas disciplinas, né? Pensando em conjunto, no coletivo, como é que se deve trazer essas questões mexendo na estrutura. Querendo responder as duas, né? Respondendo as duas perguntas, eu acho, primeiro,
eu acho importante a gente entender que a ciência não é responsável pelo racismo, mas ela é um dos principais mecanismos utilizados para legitimar esse racismo. Então, a gente tem que entender que o papel da universidade é um papel diferente porque ela é um dos principais instrumentos utilizados para isso. Então, quando a gente vem pensar a academia e vem pensar as epistemologias, as discussões que estão sendo feitas na academia, e a gente entende que, sei lá, falando por vocês dois, eu conheço vocês dois, eu sei que Euclides e Rudá são da arquitetura. Quando vocês vão ler pessoas da arquitetura e vocês percebem que existe só arquitetos brancos e arquitetas brancas falando sobre arquitetura, isso não tem a ver com falta de vontade de pessoas negras em fazer arquitetura, mas tem a ver com epistemicídio que acontece com a produção de conhecimento de pessoas negras, com o afastamento dessas pessoas negras desse lugar. E aí a gente tem que começar a questionar isso, como a Roberta falou, questionar onde estão essas pessoas negras. E falando da psicologia em si, eu acho um campo mais delicado para falar, porque a gente entende uma psique, e essa psique, quando a gente vai estudar, não é de uma pessoa negra. A gente estuda, normalmente, nas grades curriculares, uma psique que é construída de um sujeito branco, como a Grada Quilomba fala, a branquitude, ela fala sobre o negro, sobre aquilo que ela quer, que ela não quer ser, e ela impõe para o negro. Tudo aquilo que ela não quer ser, tudo aquilo que ela não quer exercer, ela impõe ao negro, ao sujeito negro. E aí, quando a gente vai entender que, sei lá, ela fala sobre o conceito da alteridade, né? O eu e o outro, que esse negro é esse grande outro. E quando a gente vai para a psicanálise, ou, enfim, para esses grandes campos teóricos, que vão conceituar esse sujeito e vão entender que, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma psique, a gente vê que não. E a gente percebe que esses teóricos brancos, eles constroem isso porque eles estão dentro da sua caixinha branca que convive com outras pessoas brancas e, como a Grada fala, não há uma construção de uma ciência neutra. Então, essas pessoas, elas têm um lugar, elas partem de um lugar e elas se fazem universais, elas fazem com que o seu conhecimento seja geral, universal, replicável e, ao mesmo tempo, contrapõe o conhecimento da pessoa negra como um conhecimento específico, individual, como se a pessoa negra não pudesse, nós, pessoas negras, não pudéssemos produzir conhecimento suficiente. E isso é interessante da gente problematizar, e isso é interessante da gente pensar, por exemplo, que eu estou na psicologia, mas eu estou lendo muito antropologia, sociologia, mas não porque não existam pessoas negras falando na psicologia, mas porque essas outras ciências se dedicam a falar sobre isso, porque a psicologia se isenta de falar sobre isso, porque ela acredita que isso é um recorte e não algo que é um pilar para a gente entender que são pessoas diferentes que vivem processos diferentes e devem ser entendidas de formas diferentes. Outra coisa que eu queria falar na resposta do Rudá é sobre o papel da universidade. Recentemente a gente está nesse processo de fraude, né? E criou-se falando por mim e por Roberta, porque Roberta mandou uma carta, enfim. A gente começou esse processo dentro da psicologia agora, de tentar entender, compreender esse número que desceu de pessoas negras na psicologia. E aí, quando a gente fala assim, qual é o nosso papel enquanto universidade? Por exemplo, o diretor do nosso curso, que é uma pessoa super massa, não estou falando mal do Jeff, gosto muito do Jeff, é uma pessoa super massa, alinhada com a pauta, traz sempre a discussão, trouxe a gente para discutir sobre, mas é uma pessoa branca, e na reunião, quando eu falei com ele, quando a gente falou, tipo, eu disse, eu percebi que o número de pessoas brancas no curso tem aumentado em detrimento de pessoas negras. E ele falou, eu também. A partir do momento que ele reconhece que tem pessoas brancas dentro da universidade, dentro do curso, que ele é diretor, ele percebeu isso, não custa nada você abrir a listinha e olhar se essas pessoas fraudaram, não fraudaram, partir de uma postura que é sua também, sabe? Eu fico pensando muito nisso. São posturas que são pequenas, que parecem pequenas, mas que esse processo também tem que ser feito. Que não jogar tudo para a galera
negra resolver, porque a gente está provocando esse espaço de que vocês também se reconheçam, como a Roberta falou antes, não venha cobrar da gente. A gente se resolve por aqui. Vocês têm que resolver o problema que vocês criaram, né? E aí é com isso assim, que eu encerro minha resposta. Tem uma terceira pergunta. Deixa eu ver aqui. Foi da Milena Figueiredo. Como vocês enxergam essas questões identitárias sendo pautadas no ensino básico? E aí? Eu acredito que são necessárias. Assim, eu estou falando já, né, como... Porque se a gente tem muitas, no caso de uma diversidade, né, de identidade aí, as pessoas, por que não trabalhar isso porque assim, se a gente não trabalha enxergando diferente para uma, vamos dizer, para ter uma equivalência, né, a gente primeiramente tem que enxergar os diferentes, e aí trazer essas questões de identidade, mesmo no ensino básico, porque eu tô... Sim, eu não formulei, eu já fui lançando, mas traga, eu vou pensar um pouquinho mais, porque na realidade eu não pensei. Sim. Mas sim. Fale, Robertinha. Se é que você quer falar. Se é que você quer falar. Eu não tenho entendido. Tá. Eu também não formulei nada, né? Ele tá lendo e só mandando. Mas, enfim, vou até repetir de novo a pergunta para mim. Como vocês enxergam essas questões identitárias sendo pautadas no ensino básico? Como Camila botou no começo, são necessárias, são extremamente necessárias. Estatístico sobre, mas o racismo na infância ele é pesado. Ele é pesadíssimo. Então, assim, a gente precisa tratar para falar disso com as crianças. Sair de tirar esse lugar das crianças enquanto pessoas totalmente ingênuas e que não entendem nada. Elas não só entendem, como elas também reproduzem racismo. Então, que a gente comece a falar sobre isso, como a gente consegue falar sobre vários assuntos com as crianças. Então, assim, como posso dizer? Uma estratégia para chegar a isso. Vou dar um exemplo do PAESP. Fala bem rapidinho, que nosso tempo está acabando, tem outra mesa, mas enfim. O PAESP é uma extensão que o PET Psicologia faz parte, e é um programa, tipo um pré-vestibular, para alunos do ensino médio de escolas públicas de Alagoas. E aí tem uma sala lá na UFAL, no CETEC, né, que é um bloco que tem lá, e os alunos têm aula todos os dias à noite. No caso, agora está no formato remoto, então está funcionando um pouco diferente. Nós, de Psicologia, a gente trabalha lá com 3 eixos, que é o eixo de relações. Entre eles tem um outro nomezinho, mas não veio na cabeça agora. Tem o eixo de escolhas e tem o eixo de relaxamento, que já é mais perto da prova. É isso, vínculos. E aí, a gente estava fazendo planejamento para essa turma desse ano de agora, né? Algumas coisas não deram como a gente pensou devido à pandemia. E até algumas atividades eram em conjunto com o PET Arquitetura, né? E também a gente estava pensando em fazer uma em conjunto com o PET Letras. E nessas atividades em conjunto, tinha uma que a proposta era levar... Tem um pessoal daqui de Maceió, que é o coletivo Rap no Busão, que é Repem o nome, na verdade. Que é um pessoal que sai fazendo rap dentro dos ônibus, enfim, para se manter, para levar arte e cultura também para as pessoas. E a nossa proposta era conversar com os alunos a partir levando rap para a sala do PAESP. E aí tem o Rafael do PET Letras, que ele também é negro, e ele também já fazia umas coisas nesse sentido quando ele ia ensinar literatura. Então, assim, tem diversos modos que a gente pode trazer mais coisas da cultura afro e ir dialogando com os alunos. Isso aí eu estou falando no contexto ensino médio, mas com as crianças
Não me perguntei agora como, porque eu teria que pesquisar mais um pouquinho. Mas que é necessário falar sim, porque as maiores marcas que ficam pra gente durante muito tempo. Eu tô com 23 anos, eu tive terapia essa semana e tava falando de coisa da escola da segunda série. Então, assim, as marcas ficam e permanecem com a gente por muito tempo. É necessário falar, e muito importante. A Robertinha falando me deu um super empurrão aqui na mente que estava travada. Eu estou professora do município, né? Trabalhando com crianças. É uma turma de progressão, né? E essas crianças, eu sempre levo, né? Livros, que seja, eu tiro cópia, né? Levo imagens, e sempre tem negros e negras nessas imagens. Às vezes, meu computador, quando eu vou passar um filme, vou passar um desenho para trabalhar com essas crianças, é um desenho que tem personagens negros. E a minha proteção de tela está sempre passando pessoas negras. Pessoas negras porque, enfim. E aí, os meus alunos e alunas perceberam isso e sempre comentam: nossa, professor, é seu parente? Primeiro começa assim, né? É seu parente? Quem é a professora? E aí aquele interesse, né? Porque essas crianças, a maioria, quando eu vou na biblioteca, por exemplo, procurar livros, eu não encontro livros com personagens negros. Né? Vamos trabalhar aqui, vamos aprender a ler, trabalhar um pouco essa leitura. Não encontro personagens negros, eu tenho que estar buscando por fora. Se tem me indica algum filme, professora, me indica, não tem personagens negros. E essa questão de você se ver, né? E aí tem essa questão, né? Teve um aluno meu que falou: da professora, você sempre traz negro, né? Que ele falou, negro não, moreno. Moreno, enfim. Sempre traz uma figura, mais ou menos assim que ele falou, né? Sempre traz uma figura, enfim, negra, né? Ele percebeu isso. Mas antes, essas crianças já estava posto, né? Que o ok, o correto, é não ter negros e negras. Eles não estavam se enxergando, e a grande maioria dos meus alunos são negros e negras. E tem essa questão, né, de você reproduzir posturas racistas, né, mesmo e não se enxergando, né, você chamar o outro de macaco, você dizer neguinho ou qualquer outro adjetivo pejorativo, né, apontando o outro, mas não se enxergando. E, às vezes, até o aluno mais retinto. Por isso a importância de você trabalhar desde a infância com essas crianças. Estava conversando, inclusive, uma questão. Eu nunca tive, desde que eu me conheço por gente, eu me reconheço enquanto negra. Tomei até um susto conversando com a Robertinha, quando nós nos conhecemos, quando ela diz que ela se reconhece negra na universidade. Eu, como assim? Para mim, não, né? Mas assim, porque aquele escândalo meu de ficar perplexa, eu sei que é real, né? Que é possível, porque a nossa sociedade ela é estruturada para que nós neguemos a nossa identidade, nós referenciemos o outro enquanto belo, né? Mas aí o se enxergar negra, se reconhecer negra, eu olho assim, olha para né, olhar para a Robertinha, como é que você não se enxergava negra? Aí eu conheço depois, porque também a questão de viver numa bolha, né? Antes até, a minha bolha, apesar dos meus pais não serem militantes, mas tem essa coisa de família negra, São Paulo, né, não sei o quê, e aí eu começo a minha juventude, adolescência, tudo, numa militância negra, então eu vivia numa bolha. E aí depois eu conheço pessoas mais retintas do que você, Robertinha, mais retinta do que eu, que não se percebiam enquanto negras. Depois que eu saio um pouco dessa bolha, que aí eu realmente é possível, mas por uma questão de você não trazer e não problematizar até não, essas diferenças identitárias, né? Desde do básico, porque já está o naturalizado é que o branco deve ser referenciado. Se você está colocando que o meu tempo acabou, eu não estou vendo não, viu, mãe?
Deve ser. Ok. Eu vou parar de falar quando eu começo a me informar. Sim. Gente, Sim, mãe. não estou silenciando a Camila. Eu só disse, Camila, se atenta. Se atentar é diferente de cortar, ok? Você viu essa madrugada, né? Foi até e eu começo a falar no par. Enfim, esse Sim. se atentar é só porque tem a outra mesa, né? O pessoal já está, enfim, só esperando a gente encerrar essa. E aí o Samuel vai ler a última pergunta e a gente vai responder bem rapidinho para encerrar e começar a outra para não atrasar muito. Isso. A última pergunta mandada para a gente é: o documento pediu para recarregar. Calma aí. Problemas técnicos. Mas tá indo. Acho que tá aqui no chat. Deixa eu olhar no chat, acho que vai ser mais rápido. É essa, né? De Rafael. Pronto. Rafael Santos perguntou: atualmente vi uma discussão no Twitter entre dois negros que me incomodou bastante. Uma negra retinta brigando com uma negra afrobege, termo que não conhecia e foi exposto na briga, aparentemente pelo seu tom de pele. O que vocês acham que pode estar implicando esse processo de uma pessoa negra olhar para o outro negro como não negro? Eu acredito que seja problemático, né? Porque é perceber que esse processo do racismo deu certo. Nesse momento, ele venceu, né? Porque é a questão, vou voltar aí do dividir para conquistar. Porque a partir do momento que você diz, olha, você é abjeto, mas não tão abjeto assim, o sujeito não quer ser abjeto. Ele não quer ter o corpo dele objetificado. Né? O pardo, que seria, no século XVII, aquele sujeito que é o sujeito livre, né? Se a gente for pensar na questão do... Eu vou trazer uma questão histórica, não, só vou trazer esse ponto. Quem é que não quer ser livre, liberto? Né? No momento, no período em que as pessoas não negras, não brancas, melhor dizendo, as pessoas não brancas, né, sendo que tem na sua morfologia marcadores afro, sendo mestiço ou não, né? Quem é que não quer ser livre? E o livre era o pardo, o outro era o preto, né? Os escravizados eram os pretos. E aí você traz isso porque o pardo ele é menos violentado. Né? Quem é que não quer, num período, no momento em que nós estamos sendo violentados, quem é que não quer pelo menos ser menos violentado? Né? Então você tem uma negação. Então você, nesse processo de você olhar para o sujeito que você tem essa questão da divisão, né? Tá todo mundo ali no mesmo barco, mas você vai, sei lá, ganhar uma fatia de pão, tá todo mundo só com água, mas você vai ganhar uma fatia de pão. Mas esse barco vai afundar. Esse barco vai afundar. E aí o que acontece? Você colocar aquele sujeito, apontar para aquele sujeito como se ele não estivesse no mesmo barco que você, a questão do... Eles conseguiram nos dividir. Eles conseguiram nos dividir de fato. Né? Como se aquele sujeito não fosse afundar. Né? Não estivesse sendo, melhor dizendo, né? Não estivesse sendo... eu pensei num termo aqui, mas eu não acho interessante colocar. Não estivesse sofrendo com todos os processos do racismo. Também. Né? Vencer, deixar, permitir que eles vençam, permitir que eles realmente nos separem, né? Para conseguir nos dominar. Sim, bem. Eu queria responder bem rapidinho para a gente já encerrar, né? Porque por causa da outra mesa. Mas a minha resposta também, eu concordo super com o que a Camila falou. E eu também adicionaria uma outra coisa, falando do contexto Twitter. Você é uma pessoa que está no Twitter faz muito tempo e analisa esses processos, tudo. Uma coisa que Djamila falou muito nas lives que ela fez nesse período, foi sobre o esvaziamento dos conceitos. Há um esvaziamento dos conceitos. Há uma simplificação da discussão
ao nível de esvaziar o conceito. Eu não estou falando que a gente não deve simplificar. Eu sou uma pessoa que defende muito a ideia de que a gente tem que simplificar quanto mais der o debate para que alcance cada vez mais pessoas. Mas eu também parto do ponto que a gente, simplificando demais, a gente acaba esvaziando. E aí esvaziar é cair nesses erros, é não perceber, como a Camila falou, é não perceber que quando a gente fala isso, a gente está dizendo que a branquitude venceu. Enquanto a ideia que está por trás disso não é essa, é uma outra ideia. Mas a concepção dessa fala, ela está arraigada nesse processo que tenta desqualificar o lugar da pessoa parda, como uma pessoa que vai ficar sem cultura e por isso vai ser facilmente dominada. E aí eu acho interessante isso também, essa questão de a gente não esvaziar conceitos. Eu vou me abster de comentar essa pergunta específica, porque eu acho que já me sinto contemplada pela fala de Camila e Samuel. Então, vou aproveitar já o momento para ir encerrando a mesa, agradecer a participação de Camila, maravilhosíssima. A gente conhecendo Fala Negra, né, que é um evento realizado pelo Patinazal também. Enfim, muito obrigada, maravilhosa. Estava com saudade de ver a voz belíssima dessa mulher. Jesus Cristo, meu pai. Quase não aguentava aqui. Relembrando que tem uma mesa agora, né? Acho que o pessoal mandou o link aí no chat. Mas, enfim, vocês receberam no e-mail também, que é a mesa sobre Carolina e a questão da branquitude na discussão, que vai ser facilitada pelo Will, que também é membro do PET Psicologia e faz parte da pesquisa. E relembrando também que amanhã a gente tem, né, nosso encontro às 2h, que vai ser do PIBIC, que eu faço parte, que é falando sobre gênero, educação e saúde. E às 4h também tem o PIBIC, meu Deus do céu, o PIBIC que Samuel faz parte, que é falando sobre jovens negros, youtubers, alguma coisa desse tipo. Eu não sei o nome direitinho, porque é um nome meio bonitinho lá. Mas é isso, gente. Muito obrigada por quem participou, por quem interagiu. Camila, quer colocar alguma coisa? Bom, na verdade, eu queria somente agradecer, nós estamos no teto já, né? Já chegou também. Então, agradecer mesmo o convite, né? Me sinto muito feliz e honrada, né, de dividir uma mesa com vocês. Gratidão. Linda. Obrigado, Camila, por ter aceitado. E não esqueçam de assinar a lista de frequência que o pessoal mandou aí no chat. Já vamos todos migrar para outra salinha. É isso. Beijos. Sim. Tchau.